E aí, torcedor tricolor, beleza? Hoje eu vim aqui para falar dos reforços de São Paulo, né? São Paulo se reforçando bastante, né? Ou mais ou menos, né? Mas em relação ao ano passado, se fosse considerar, é bastante, né? Porque o ano passado só teve o Luciano e ainda foi uma troca, né? Troca do Everton. E esse ano o São Paulo gastou um pouquinho, né? Conseguiu com a venda do Brenner ter um pouquinho de dinheiro em caixa e tá conseguindo trazer alguns reforços, né? Hoje mesmo foi apresentado o Miranda, né? Ídolo do clube, né? Tricampeão brasileiro pelo São Paulo 2006, 2007, 2008 e tá voltando ao clube, um grande zagueiro, zagueiro de nível internacional, jogador de Copa do Mundo, né? Disputou a última Copa como titular pela seleção brasileira, era um dos líderes da seleção do Tite, né? Na última Copa. E além do Orejuela, né? Que tem um nome difícil de falar, né? O colombiano. E que inclusive foi apresentado ontem junto com o Cafu, né? Ídolo do São Paulo, lateral direito, né? Jogava no meio de campo, né? O Cafu, dos que eu vi, foi o melhor lateral direito que eu vi jogar, né? Não vi algum como o Carlos Alberto, não vi o Leandro, né? Mas dos que eu vi, o Cafu foi o melhor lateral direito do futebol mundial, dos que eu vi. E ontem o Renoela foi apresentado junto com ele, né? O Cafu deu uma moral lá pra ele, falou como é que é o São Paulo, né? Explicou como é que é o São Paulo um pouquinho ali, né? Pelo menos que passou na São Paulo TV. E enfim, o Renoela ficou bem feliz de estar ali com o Cafu, né? Elogiou bastante o Cafu, você viu que ele estava visivelmente emocionado. E vem para ser titular, né? O Igor Vinícius faz uma partida boa aqui, outra ali, mas não é um cara consistente, né? Então eu acredito que o colombiano aí vem para ser titular. Ele assinou o contrato até março de 2025, então, ou seja, um contrato longo, né? Com o São Paulo, e a gente espera que ele seja bastante feliz, né? Todo mundo elogia bastante a velocidade dele, a parte ofensiva, né? Ele inclusive disse que se precisar jogar um pouquinho mais à frente ele joga, e isso é bom, né? E o Miranda que a gente falou agora há pouco, cara, dispensa comentários, né? De todos os reforços que o São Paulo trouxe, ele é o mais conhecido, né? Tanto para a torcida de São Paulo quanto em relação ao futebol mundial, né? O Miranda é muito conhecido, né? Jogou no Atlético Madrid, na Inter de Milão, então, né? Jogador de Copa do Mundo, então é o principal reforço, assim, em termos de nome do São Paulo, né? O São Paulo que já tinha trocado de técnico, né? Tinha trazido como reforço o treinador o Crespo, o argentino, né? Já tinha trazido o Crespo e o Bruno Rodrigues também da Ponte Preta, né? O menino que se destacou na Ponte Preta, apesar de ele estar ficando muito no banco. Eu até queria que o Crespo colocasse ele um pouquinho mais para jogar, porque eu até falei no vídeo anterior, ficar colocando toda hora o Tietchan ninguém aguenta muito, né? Não é que não aguenta também, cara. É que o Tietchan também tem dia que ele entra, ele fala uma jogada boa, mas a maioria dos jogos ele entra muito desligadão do jogo, cara. E a torcida do São Paulo tá um pouco de saco cheio disso daí. E a gente quer ver os caras novos, né, mano? Pra ver qual é que vira, né? Uma novidade aí. Então tá trazendo os reforços, a gente espera que coloque esses caras pra jogar, principalmente no Paulistão, cara. Porque se não colocar no Paulistão, vai colocar quando? Paulistão é um campeonato, você pega os times do interior que são fracos, cara. Então se não colocar agora, não experimentar agora, que nem o Bruno Rodrigues, cara, se ele não jogar no Paulistão, fica difícil. Certo, o Crespo tá no começo do trabalho, mas, cara, põe o menino pra jogar e a torcida de São Paulo quer ver ele jogando aí. Entendeu? Chega de Vitor Bueno, chega de Tietê, pode até colocar os caras, mas coloca o menino também, cara. São 5 substituições, né? Então coloca o menino aí pra jogar. O São Paulo também acertou o empréstimo do Benítez, né? Do Vasco, né? Até dezembro. O Paulinho Boia tá vindo pra lá, mas o Paulinho Boia desistiu de ir pro Vasco, cara. Não quer mais pro Vasco, pediu pra continuar no São Paulo. Então o que vai acontecer é que o São Paulo vai oferecer outros jogadores pra ver se acerta com o Vasco, né? O jogador também tem que querer jogar no Vasco, o Vasco caiu pra segunda divisão. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, né? Mas caiu pra segunda divisão e às vezes o cara não quer ir lá porque às vezes deve ser por causa disso. Não sei como é que tá a parte financeira do Vasco, se tá atrasando salário ou não, mas enfim. Não sei qual que é o motivo por exemplo, do Bolinho Boy não querer ir. Agora, cara, o Vasco é um gigante. Infelizmente, por má administração, o Vasco caiu bastante nesses últimos anos, mas não dá para tirar o tamanho do Vasco, né? O Vasco é um time gigante no futebol brasileiro. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho se acerta e o Vasco volta a ser forte, né? Mas enfim, mas aqui o canal é do São Paulo, então vamos falar do São Paulo. Então o São Paulo acertou a contratação do Benítez por empréstimo, né? Até dezembro, né? Ele era do Independente, estava emprestado ao Vasco e o São Paulo acertou o empréstimo dele. A contratação também que a torcida do São Paulo ficou meio assim foi do William, né? Que o clube mais famoso que ele passou foi o Palmeiras, mas quando ele era ainda garoto. Foi até campeão com o Ronaldinho lá no México, lá no Querétaro. Mas eu sinceramente não conheço ele. Não lembro de ter visto ele jogar nenhum jogo. Então, cara, eu não tenho como dar uma opinião. Tipo assim, uma aposta do São Paulo. Ele tem um contrato até dezembro, né? Veio de graça pro São Paulo, porque estava sem contrato. Então é uma aposta, né? O que o São Paulo vai pagar para ele é o salário, né? Deve ter uma luvinha ou outra ali, né? Que o jogador sempre tem.
Mas enfim, é uma aposta. Todo mundo, o que se diz é que é um cara muito raçudo, um cara brigador, né? Pelo que eu vi na internet, vi uns lances dele também no YouTube, você percebe que é um cara bastante raçudo. Então o que a gente espera é isso. E o Crespo, né, argentino, gosta desse estilo de jogador. Então espero que dê certo no São Paulo, né, cara? O Luciano, muita gente achava que não ia dar certo, né? Eu sempre gostei do Luciano, cara. Não tô falando agora só porque deu certo, porque eu lembro que dele jogando no Corinthians ele jogava bem, eu lembro dele no Fluminense ele fazendo gols. Então eu sempre achei o Luciano um bom jogador, né? Lógico, a gente nunca sabe se qual jogador que vai dar certo ou não. Isso aí ninguém tem bola de cristal. Mas eu sempre achei o Luciano um bom jogador, enfim. Mas o William é mais ou menos né, nesse negócio aí, cara. Vamos ver se dá certo. E eu, como torcedor, torço pra que ele dê certo, cara. Quem sabe, né? Uma boa surpresa. Apesar dos 34 anos dele, né? Às vezes já não tem mais aquela vitalidade, mas pode ser útil ao time de São Paulo. É o que a gente espera. E ontem também o São Paulo, lógico, não de forma oficial, né? Mas o André Bilial da ESPN foi o primeiro a dar a notícia que o Éder, né? Que foi atacante da seleção italiana, né? Jogou a Eurocopa, né? Que é brasileiro naturalizado italiano, também foi anunciado como reforço. Esse a gente já conhece um pouco mais, né? Porque já via jogando ele no futebol italiano, sabe fazer gol, né? É um centroavante. O São Paulo que só tem o Pablo realmente de referência, agora tem o Éder ali para estar brigando com ele por posição, né? E o Pablo que costuma perder alguns golzinhos ou muitos, agora vai ter uma sombra ali, né? Principalmente um jogador de nome, né? Um cara que chega ali para brigar bem por ele por posição. Não sei como é que ele vai chegar fisicamente, né? Só pro decorrer dos jogos aqui a gente vai ver isso, mas é um cara que chega para brigar bem com o Pablo ali, por posição. E por enquanto são esses os reforços do São Paulo, né? Que estão confirmados. E o São Paulo ainda está brigando ainda para contratar tanto o Gabriel Neves, né, lá do Nacional do Uruguai, quanto o Borré do River Plate. Só que tanto um quanto o outro, o problema é o mesmo, né? O financeiro. O São Paulo não tem muito dinheiro para gastar, tem um limite para gastar e os caras estão pedindo muito. O Borré, por exemplo, o Palmeiras está concorrendo com o São Paulo para contratar, né? E a gente sabe que o Palmeiras, pelo patrocínio forte que tem da Crefisa, é mais forte no lado financeiro nesse momento que o São Paulo, né? São Paulo em outros momentos já teve mais forte que o Palmeiras, aliás, acho que na maioria da história São Paulo sempre teve mais forte que o Palmeiras financeiramente, né? Mas infelizmente nesse momento o São Paulo está atrás do Palmeiras na parte financeira devido ao Palmeiras ter esse patrocínio forte, cara. Então fica difícil concorrer. Tanto um quanto o outro tá difícil pro São Paulo. O Gabriel Neves, o São Paulo até disse que desistiu da contratação, porque os caras estão subindo muito, estão fazendo muito jogo duro, e o São Paulo disse que desistiu, mas eu acho assim, desistiu até a página 2, cara. Se os caras decidirem abaixar um pouco e chegar naquilo que o São Paulo quer, a negociação volta, né? E o Borré é aquele negócio também, é a mesma coisa. Se ele ficar pedindo esse valor alto aí com o São Paulo, ele não vai acertar. Pelo jeito, nem com o Palmeiras ele não tá acertando, porque também tá pedindo alto, então a gente sabe que são dois grandes jogadores, mas o futebol brasileiro não é que nem o futebol europeu, né, cara? Se fosse para um time europeu que quisesse contratar esses dois, contrataria fácil, né? Os dois jogadores. O futebol brasileiro já não dá para fazer esse tipo de contratação gigantesca. Porque às vezes também se contrata o cara chega que o cara não joga e é dinheiro que você perde, né? São Paulo mesmo contratou o Pablo aí como o jogador mais caro da história, até agora não tá rendendo. O Palmeiras não tempo atrás contratou o Borra, lembra quando o Corinthians trouxe o Pato, mano? E às vezes você traz o cara não rende, aí é um dinheiro grande que você perde, cara, né? E o futebol brasileiro não dá pra ficar perdendo dinheiro, não. Você tem que fazer contratação pontual, barata, e o cara chegar e regaçar. Infelizmente é isso que tem que fazer. O São Paulo também, agora tirando fora das contratações, o São Paulo era para jogar agora no sábado contra o Palmeiras, 4h30, né? No campo do Palmeiras, na arena do Palmeiras. Só que, como o governador deu 15 dias que quer paralisar o futebol, então não tem previsão desse jogo do São Paulo. O presidente da Federação Paulista até deu a informação que vai tentar fazer com que o Campeonato Paulista vai para outros estados, mas até agora não tem nada certo. Então, por enquanto a gente não sabe ainda quando que vai ser o próximo jogo do São Paulo, né? Porque tá nessa parte política aí. Então, Federação Paulista, o governo do estado, enfim. Então a gente não sabe por enquanto se vai para outros estados, se vai continuar aqui no estado de São Paulo, se vai esperar esses 15 dias aí que o governador deu. Enfim, por enquanto não tem data pro jogo de São Paulo. E o que a gente vai ficando aqui por notícia mesmo é só as contratações, né? A gente espera que o São Paulo traga pelo menos mais um ou dois jogadores aí para reforçar o elenco que precisa. Porque na minha opinião, o ano passado, São Paulo perdeu o título principalmente porque não tinha reserva, cara. Quando o Gabriel Sara, o Igor Gomes, por exemplo, não estavam jogando bem, você não tinha quem pôr. Não tinha. Não tinha, porque não dá pra contar com o Vitor Bueno, Tietchan, que você viu que os caras entravam naquela tiriça. Quando o Daniel Alves também caiu,
Quando o Luan caiu, quando o Brenner parou de fazer gol, não tinha quem pôr, cara. Esse que foi o problema principal para mim do São Paulo. Tem gente que não gosta do Diniz, muita gente. Eu gostava do Diniz como treinador, achava ele um bom treinador, né? Lógico, não é nenhum gênio da bola, mas eu achei um bom treinador, achei que ele fez grandes jogos pelo São Paulo, contra o Flamengo, no jogo contra o Palmeiras lá, enfim, ele fez grandes jogos pelo São Paulo ganhou o Corinthians no Morumbi, enfim, jogos contra o Santos também, o São Paulo fez um bom jogo lá no jogo da Vila, no 2-2, ganhou do Atlético de 3-0, enfim, se for ver aqui, vários jogos o São Paulo com o Fernando Diniz, fez bons jogos. Só que eu achei que o principal motivo do São Paulo ter perdido título foi falta de elenco, cara. Infelizmente, quando você não tem elenco, é duro. O nego falava, o Diniz só põe o Tite e o Vitor Bueno. Mas não tinha quem pôr, você põe o Pablo não fazia nada. O Toró é aquele negócio, tanto é que foi emprestado. Entrava também não fazia nada. Paulinho Boia. Falar em Paulinho Boia que não quer ir pro Vasco, Paulinho Boia pediu pra ficar no São Paulo. Mas, cara, Paulinho Boia, você tem que entender o seguinte, você quer ficar no São Paulo, mas quando você tem a oportunidade tem que jogar, cara. Não adianta só ficar correndo com um driblezinho. O cara que é atacante que nem você, que joga na frente, tem que fazer gol, irmão. Tem que fazer gol, tem que dar passe pra gol, tem que fazer essas coisas aí. Porque se você também pede pra ficar no São Paulo, mas não faz nada, fica difícil, cara. Você tá entendendo? Você tem que jogar bola, irmão. Desse jeito que tá aí, não adianta. Não quer ir pro Vasco, quer ficar no São Paulo, mas por quê? Por causa financeira, pra ficar sossegadinho lá encostado, sem jogar e ganhando? Então não dá, irmão. Tem que jogar bola. Beleza? Então eu acho que é isso. Não tem mais em relação à contratação, é só essas duas mesmo aí. Tanto o Gabriel Neves quanto o Borré, que pode rolar ou não, mas por enquanto praticamente muito difícil, né? A porcentagem é bem pequena de rolar, pelo menos nesse momento, né? Que eu tô gravando o vídeo aqui. E torcer para essas contratações aí do São Paulo que dê todas certo, né? Pelo menos a maioria, né? Que São Paulo consiga montar um grande time. Eu já falei que eu acho que pelo menos o Campeonato Paulista São Paulo precisa ganhar esse ano, cara, para tirar essa seca de título. Desculpa. E, e ganhando o título, cara, né, voltar aos trilhos, beleza? E por enquanto é isso daí. Qualquer informação a gente volta aí a gravar vídeo no canal. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e vamos São Paulo sempre. Valeu!